a Cíntia Portela. Ela que é especialista em direito previdenciário pelo Instituto de Direito Social e coordenadora geral da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Cíntia, muito obrigada por conversar com a gente. Uma das grandes questões que ficou ao longo do dia de ontem, quando a gente trouxe os detalhes aí desse esquema de fraude que ocorria ali desde 2019, de acordo com a CGU, como recuperar esses recursos. A gente chegou a apresentar ontem, vamos reforçar hoje novamente o que fazer ali para evitar novos descontos, né? Fazer a exclusão de qualquer desconto no contra-cheque, mas em nenhum momento as autoridades disseram assim exatamente como iriam fazer, né, para recuperar esse recurso desviado. A AGU veio então, disse que vai criar esse grupo de trabalho com essas medidas aí para recuperar esses recursos. Mas aí a pessoa que já soube ali, verificou no extrato que teve essas cobranças aí, algumas ao longo de anos. O que ela deve fazer nesse momento? Aguardar essa ação? Já deve buscar o seu direito? Qual seria a avaliação melhor nesse momento? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Suane. É um prazer estar aqui, nesse meio de comunicação que é tão importante para a nossa sociedade. Essa fraude, na verdade, para o advogado previdenciarista não foi muita surpresa, porque diariamente a gente tinha no nosso escritório idosos, pessoas aposentadas e pensionistas que tinham já o desconto, às vezes por anos, e a gente ingressava com ação judicial, né? Na maioria das vezes a gente entrava em contato primeiro administrativamente com a associação para pedir a devolução do valor, e era feito em alguns casos. Quando não era resolvido de forma administrativa, a gente ingressava com ação judicial para reparar aquele idoso desse dano sofrido. Mas, infelizmente, era corriqueiro. Quase que 90% dos nossos atendimentos, todas as pessoas tinham esse desconto de associação. Então, as pessoas precisam buscar hoje seus direitos. O primeiro passo é tentar entrar em contato com a associação e pedir a devolução do valor. Eu sempre oriento os meus clientes a fazerem uma reclamação no Reclame Aqui, que também resolve, e não resolvendo, procurar um advogado especialista em direito previdenciário para te auxiliar acerca do próximo passo. E, doutora Cíntia, geralmente quando os aposentados e pensionistas, enfim, entram em contato com essas entidades, elas costumam ali fazer esse reembolso? Como geralmente funciona esse processo aí na experiência de vocês? Então, em alguns casos, resolve de forma administrativa, sem muita burocracia. Liga no 0800 da associação e eles, antes de ser desmantelada essa fraude, eles devolviam sem problema algum, né? Hoje, após essa investigação, a gente ainda não sabe como é que vai ser feito, porque os meus processos já estão em andamento de processos anteriores. Como a gente identificava o histórico de crédito do cliente e via que às vezes já tinha mais de 1, 2 anos de descontando, sem o aposentado saber, a gente já ingressava judicialmente quando não resolvia de forma administrativa. Então, nesse caso, por exemplo, ocorria situações, né, não sei se são várias ou se são pontuais, de o aposentado ter mais de um desconto associativo ou não? O comum era, de repente, ter só um desconto. Então, como a maioria dos aposentados e pensionistas, eles têm muitos empréstimos consignados, o desconto da associação, ele vinha no histórico de crédito como desconto de associação, mas muitos não percebiam que era um desconto de associação, achavam que era um valor embutido do empréstimo consignado. E por isso, por muitos anos, havia esse desconto sem que a pessoa percebesse. Porque como tem vários descontos de empréstimo e aí entra com várias nomenclaturas, às vezes não ficava claro para o aposentado nem para o pensionista que aquele desconto era com relação à associação. E aí precisava de ajuda, às vezes, de um especialista para identificar que aquilo dali era uma fraude e pedir o reembolso do valor e o dano moral em alguns casos. E na experiência de vocês, esses descontos são de valores menores? De mais ou menos quanto eram esses descontos que passavam ali meio que despercebidos ali pelos Isso. aposentados? Essa era uma estratégia utilizada pelas associações de colocarem descontos pequenos. Eu vi descontos entre 30 e no máximo R$ 60, que aí não ficava algo tão exorbitante e muitas vezes passava por aquele aposentado ou pelo pensionista sem perceber. Então era um valor entre 30 e R$ 60 na maioria das vezes. Então porque parece pouco ali, né, mas são milhões de aposentados, né, que estão nessa Exatamente. situação e tanto que ao longo desses anos foram descontados aí de acordo com as investigações mais de 6 bilhões de reais. Então,
pessoas que estão sendo investigadas, mas que foram encontrados, né, em posse delas, bens milionários, carros que custam milhões de reais, né, e vários itens de luxo também, né, que foram usados aí, né, foram comprados, adquiridos com esse recurso, né, por meio desses descontos de associação. Então, você já explicou para a gente o que as pessoas devem fazer, então, ali, entrar em contato, né, diretamente, né, com essa entidade para pedir o estorno desses valores, mas também a gente sabe que nem sempre, talvez, a entidade vá conseguir ali, né, fazer esse estorno logo de pronto. Então, também é importante as pessoas ficarem atentas, né, fazerem a checagem desse contra-cheque, não é? Exatamente, eu ia falar justamente sobre isso. Infelizmente, o sistema do INSS é um sistema que dificulta, às vezes, que o idoso tenha acesso ao extrato de benefício, que chama histórico de crédito. Na maioria das vezes, muitos idosos só recebem um pagamento na boca do caixa e não acompanham o histórico de créditos. É importante você criar a senha do gov.br. Com essa senha, você vai ser direcionado ao portal direto do INSS. E com isso, a gente consegue acompanhar o histórico de crédito mês a mês, que aí vai estar discriminado todos os descontos entre empréstimos, valor de 13º, todos os valores recebidos. Só que às vezes, como a plataforma é uma plataforma que não é tão intuitiva, muitos idosos, aposentados e pensionistas não conseguem com clareza acompanhar esses descontos. E aí, se a pessoa vê um desconto ali que ela não reconhece, que ela sabe que tem, de repente, um crédito consignado, mas que isso não é de nenhuma taxa, né? O que fazer realmente? Você realmente tentar ali por meio, né, dessas interfaces, seja no computador, seja no celular, por meio, né, dos aplicativos e sites, ou de repente ir até o INSS? Qual é a orientação melhor para que a pessoa que não reconhece ali, né, pode não ser exatamente um desconto, né, de uma entidade associativa, mas que ela não reconhece aquele valor, onde, né? Qual seria o melhor meio para ela buscar? O primeiro passo é ligar no 135, que é o canal do INSS, para poder verificar qual é a modalidade do desconto. Porque pode haver consignação relacionada à União. Muitas pessoas recebem benefício que não é que quando recebe o benefício definitivo, não é cumulativo. E aí depois o INSS vem descontando esse valor em forma de consignação. Isso confunde muitos idosos. Então o primeiro passo é você ligar no 135 para saber qual é a modalidade do desconto. Sendo desconto de empréstimo consignado, entrar em contato, né, com o banco que forneceu aquele empréstimo. Hoje, no próprio portal do INSS, a gente consegue ter acesso ao histórico de empréstimo consignado e ao contrato vinculado àquele empréstimo. Então, consegue também baixar o contrato do empréstimo. Não reconhecendo, faz uma reclamação na ouvidoria e tem o portal do consumidor.gov, que a gente também pode abrir uma reclamação. Então, aí o passo a passo do que fazer, né, caso o aposentado não reconheça algum desconto feito. Vou lhe fazer também uma última pergunta. A gente sabe, e vocês devem lidar com isso diretamente, né, que muitos aposentados, idosos, enfim, pensionistas não têm toda essa habilidade em relação à internet, acabam, como você falou, só sacando ali o valor na boca do caixa ou deixando isso para outra pessoa, né, de repente checar. Qual é a orientação que vocês passam ali, né, para essas pessoas que chegam até vocês com algum questionamento ou com algum problema jurídico? O ideal é sempre ir até a agência. A agência não está atendendo sem um prévio agendamento, na maioria dos casos, exceto para senha. Então, o que que eu oriento os meus clientes a fazerem? Ligar no portal do 135, no canal do 135 e agendar um atendimento presencial. Lá na agência, na APS, vai ser fornecida a documentação necessária, caso a pessoa não consiga acompanhar através do aplicativo nem do site. Então, o ideal é ligar no portal 135 e agendar uma visita presencialmente na agência. Bom, eu agradeço demais aqui a sua participação com a gente, Cíntia Portela, advogada previdenciária, especialista em direito previdenciário pelo Instituto de Direito Social. Agradeço muito aqui a sua explicação, né, a sua orientação, porque isso, sem dúvida, envolve milhões de pessoas aí pelo país, às vezes de cidades, às vezes do interior. Nem todo mundo, né, tem essa habilidade, sabe como fazer exatamente, em especial para recuperar, né, os valores, caso tenham sido alvo também, né, tenham sido vítimas aí dessa fraude no INSS. Então, agradeço demais aqui a sua participação, uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.